Além da vitamina A, existem as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B são várias vitaminas, mas elas são todas muito importantes na sua particularidade. Cada uma na sua individualidade, agindo em áreas específicas do nosso organismo. A gente sabe aí, conhece muito bem a vitamina B9, a vitamina B6 e a vitamina B12, que tem ações muito mais conhecidas e divulgadas, mas a B1, a B5 e a B3, B7 são todas muito importantes, tá? Ok? A B9 especificamente é o ácido fólico, né? O nosso famoso metilfolato que todo mundo utiliza. E aí eu chamo a atenção para vocês, olha só. As vitaminas do complexo B, que estão diretamente relacionadas à produção de energia celular e à síntese de DNA, ou seja, lá dentro da minha célula, quando a célula vai produzir e modificar esse DNA por qualquer que seja o motivo, ela precisa diretamente de fontes específicas de vitamina B, do complexo B. Então, se eu tenho um déficit de vitamina do complexo B, eu posso ter um comprometimento na minha produção de energia dentro da célula, como também eu tenho um comprometimento da minha transcrição do DNA, da minha modificação do DNA, fazendo com que futuramente eu, um indivíduo já adulto, transformar a minha célula de forma inadequada, a ponto dela, por exemplo, receber uma informação de replicação exagerada e me levar, por exemplo, a ter um câncer. Frederico, você está me dizendo que deficiência de vitaminas do complexo B pode aumentar o risco de ter câncer? Isso ainda não está muito esclarecido nas evidências científicas, mas não só de vitamina D, B, mas qualquer vitamina que está diretamente relacionada à replicação do DNA, eu posso ter um DNA defeituoso e gerar, por exemplo, um bebê com alguma alteração genética, mas eu também posso ter o meu próprio DNA modificado e replicar células de maneira inadequada. E como a gente sabe que o câncer é uma replicação inadequada das células de forma desorganizada, a gente sabe que essa relação está intimamente acontecendo quando eu tenho deficiência de vitaminas do complexo B. Isso é extremamente importante. Elas atuam como uma coenzima. O que significa isso? Bom, para vocês entenderem bem isso, imagina só o leite. Todo mundo sabe que existem pessoas que têm intolerância ao leite de vaca, por exemplo, à proteína do leite. Essas pessoas que são intolerantes, o que elas fazem para ingerir proteína do leite? Elas podem, por exemplo, consumir essa proteína junto com a lactase, que é uma enzima que vai converter a lactose, que é a proteína do leite, em uma proteína que o organismo reconhece e que você consiga lidar bem com ela. Ok? Esse é o papel da lactase. Como nós temos uma concentração muito baixa de lactose, e diga-se de passagem, nós somos o único mamífero adulto da face da Terra que consumimos leite na vida adulta. Nenhum outro mamífero faz isso. A partir do momento que ele passa para a vida adulta, ele deixa de consumir o leite. E a saber, nós também somos a única espécie de animal da face da Terra, de mamíferos, que consome leite na vida adulta, e a saber, não leite humano, a gente consome leite de outro bicho, de outro animal. Olha que coisa, né? Olha que coisa, digamos, absurda, muito embora a gente sabe que o leite tem fontes nutricionais maravilhosas, mas eu acredito piamente que nós não deveríamos consumir leite na vida adulta, tá? Mas a gente sabe que a concentração ali, nós vamos falar lá na frente, é altíssima. Então, por exemplo, para que a gente tenha uma boa concentração de cálcio, eu tenho uma boa fonte que é o leite e os seus derivados, por exemplo. Então, bom, acabei parando aqui para falar do leite para explicar o papel de uma enzima, ok? Então, o que as vitaminas do complexo B fazem? Todas as funções do nosso organismo, elas são mediadas e acontecem por causa de ação de enzimas. Assim como a digestão da lactose, que eu acabei de explicar agora, que tem uma ação direta da lactase, várias outras funções do meu organismo dependem diretamente de informações trazidas por enzimas, ok? Então as vitaminas do complexo B, elas funcionam como uma coenzima, ou seja, elas levam informações metabólicas para o funcionamento daquele organismo e age ali nas suas ligações químicas e bioquímicas de uma forma geral. Bom, por elas fazerem parte de um grupo de vitaminas que são solúvel em água, elas não conseguem ser armazenadas em grande quantidade no nosso organismo. Por quê? Porque o nosso organismo, ele basicamente é composto de água,
Sim, mas normalmente no meio intracelular, principalmente, um pouco no meio fora da célula, mas principalmente no meio intracelular. Mas a camada que envolve a nossa célula normalmente é uma camada que contém lipídios, que contém gorduras. Então, as vitaminas do complexo B, elas não são muito bem aceitas nessa camada gordurosa, porque elas são vitaminas hidrossolúveis, ou seja, elas são solúveis em água e não solúveis em óleo, que é o caso, por exemplo, da vitamina D. Nós vamos falar um pouco mais adiante. Então, isso é muito importante porque, sabendo que a gente não consegue armazenar por longo período de tempo, a saber, se você já suplementou vitaminas do complexo B, você vai saber muito bem o que eu estou dizendo. Porque você suplementa por um período, passa um tempo, elas caem tudo, elas não se mantêm. Por quê? Porque elas não são armazenadas de forma adequada no nosso organismo. Bom, as vitaminas do complexo B, elas participam diretamente do metabolismo dos carboidratos, ou seja, ela está diretamente relacionado ao consumo de açúcar no meu organismo. Para que o meu organismo consiga consumir todo o açúcar que está nele, eu preciso de uma ação direta das minhas vitaminas do complexo B. Isso é extremamente importante. Não só do metabolismo dos carboidratos, mas também das gorduras e das proteínas. Além disso, elas também atuam no processo de formação de energia dentro da célula e também do sistema imunológico. Então, ou seja, é uma vitamina extremamente importante a gente conhecer. Bom, dentre os alimentos que possuem vitaminas do complexo B, levedo de cerveja, grãos de cereais e as hortaliças verdes, ovos, carnes e peixes. Lembrando que nós absorvemos melhor as vitaminas de fonte animal do que de fonte vegetal. Muito embora a gente também saiba que algumas estão muito mais abundantes nas fontes vegetais. Bom, além disso, as vitaminas do complexo B, a gente tem aí a nossa queridinha, né? A vitamina B9 e a vitamina B12. O que eu queria falar especificamente sobre elas? Porque existe aí o mito de que a gente tem que, 3 meses antes de engravidar, começar a utilizar vitaminas B9, que é o metilfolato, que é o folato. Pessoal, eu preciso, assim, se vocês saírem sabendo isso desta aula, eu já vou ficar muito feliz. Por quê? Precisa cair este mito de que a gente precisa suplementar somente vitamina metilfolato no início da gravidez, ou nos primeiros 3 meses antes e os primeiros 12 semanas, os primeiros 3 meses depois da gravidez. Isso, pessoal, se dá por conta de uma informação que é verdadeira, mas utilizada de maneira errada. Por quê? As vitaminas do complexo B, mas não só a B9, elas atuam diretamente nessa replicação de DNA. Então foi feito um estudo de muita qualidade técnica e identificou que a deficiência da vitamina B9, ela impactua diretamente nas células que fazem o fechamento do tubo neural, lá na fase embrionária do bebê. Ou seja, lá quando ele ainda é um embrião, em que eu gosto de falar a sua coluna, porque o defeito normalmente aparece fisicamente lá no finalzinho da coluna, onde a coluna se forma aberta, ela não se fecha completamente e as estruturas da coluna, que deveriam estar protegidas pelos ossos, ficam expostas para fora, levando a várias alterações anatômicas e também de mobilidade desse indivíduo. Normalmente ele desenvolve aí uma certa paraplegia, uma dificuldade motora muito intensa dos membros, porque eles não recebem as informações neurológicas normais por conta do defeito anatômico que é formado. Então, quando isso foi identificado, passou-se a suplementar de forma muito mais direta o ácido fólico nas gestações. Essa teoria de que deve suplementar vitamina B9, que é o metilfolato ou ácido fólico, antes da gravidez, se dá por conta da relação que isso tem que essa vitamina tem, identificada por esse estudo, com a má formação da coluna do bebê, que é o defeito no fechamento do tubo neural. E aí, com isso, passou-se a recomendar a suplementação de ácido fólico para todas as mulheres que desejam engravidar. Porém, pessoal, veja bem, a gente está falando de uma cadeia de vitaminas que tem por trás dela várias outras vitaminas com a mesma característica. A B3, a B5, a B7, a B9, que é a que a gente está falando, a B12, a B1, ou seja, eu tenho tantas vitaminas relacionadas somente neste grupo
e eu sei que este mesmo defeito ele está relacionado com outras substâncias e outras vitaminas, por que você acredita que a gente deveria suplementar somente ácido fólico? Não tem cabimento isso. Então a gente precisa desmistificar a ideia de que eu tenho que suplementar somente ácido fólico. Não, eu tenho que corrigir todos os meus defeitos nutricionais e metabólicos, todas as alterações que o meu organismo tem apresentado, eu preciso corrigir. Então isso é muito importante vocês saberem. Assim como a vitamina do complexo, a vitamina B12, que também faz parte do complexo B, que está diretamente relacionado, por exemplo, à absorção do ácido fólico. Ou seja, que interessante, né? Então eu suplemento vitamina B9, que é o metilfolato, antes de engravidar, mas para eu absorver bem a B9, eu preciso da B12. Então eu não preciso dar atenção para a B12? Eu não preciso me preocupar com a B12? Eu não preciso me preocupar com as outras vitaminas? Olha que interessante. Todo o complexo está interligado. Todas essas vitaminas, elas conversam entre si através de informações químicas para que elas tenham ações culminam num resultado final. Elas não agem sozinhas individualmente, cada uma no seu devido lugar, ok? Então é muito importante que vocês entendam que a vitamina B12 ela precisa ser suplementada junto com a B9, junto com várias outras vitaminas, para que eu tenha aí um complexo de vitaminas bem formado. Sobre a B12 especificamente, eu gostaria de salientar que ela é uma vitamina que está presente exclusivamente nas proteínas animais. Elas não estão presentes, ela não está presente em fonte vegetal. Ou seja, nós não absorvemos vitamina B12 de fonte vegetal, ok? Isso é importante por quê? Porque pacientes que têm dietas restritas de proteínas animais, a gente precisa suplementar essas pessoas de forma adequada para que eu consiga ter um melhor aporte de nutriente para esse indivíduo, né? E ele não fique com deficiência só porque ele está tendo uma vida vegana ou vegetariana, por exemplo, uma dieta vegetariana ou vegana, e aí eu posso cair no erro de não suplementar adequadamente este indivíduo, ok?